Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas revisões FUVEST 2026. Temos aqui um apanhado aqui de alguns exercícios feitos pelo Poliedro e nós temos aqui então na frente 2, que é uma frente aí que ela está mais voltada para eletricidade, eletromagnetismo, também tem um pouquinho ali de estática, mecânica dos fluidos e gravitação. E ainda tem um pouquinho de física moderna no final. É uma frente que eu costumo dizer que ela é bem ampla, tá? Aqui a gente faz então um repertório, não de todas as questões, mas de algumas selecionadas para a primeira fase aí, FUVEST 2026. Eu aconselho que você tente fazer o exercício e aí na sequência você veja a resolução caso você não consiga, ou mesmo para verificar, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, bora para a nossa revisão e bons estudos. Muito bem, pessoal. Vamos lá então, aqui sou o professor Todai, mais uma vez aqui com as nossas revisões. Vamos lá, uma questão aí bem interessante, uma questão envolvendo a eletrostática, tá certo, pessoal? E ele fala a respeito do quê? Ele fala a respeito do processos de eletrização, né? No caso aqui seria mais indução, que é o que a gente chama, na verdade, de polarização. Veja bem, dois balões negativamente carregados, então tem aqui os dois balõezinhos, eles são utilizados para induzir, né, cargas em latas metálicas que estão alinhadas em contato e que inicialmente estavam eletricamente neutras. Conforme mostrado então na figura, os balões são aproximados, mas jamais chegam a tocar na lata, tá? É só tem uma aproximação. Na configuração das latas 1, 2, 3, a gente pode perceber que existe uma maior tendência de ter quais tipos de carga, tá certo? Ele dá um note a dot, que o contato entre os dois objetos metálicos permite a passagem de carga entre um e outro, supondo que o ar no seu entorno então seja um isolante perfeito, por isso não que haja nenhuma intromissão aqui no nosso sistema. Sistema eletricamente isolado, ele podia ter colocado só. Muito bem, turma. O que acontece quando eu venho com a carga negativa aqui? A carga negativa, nós vamos lembrar da lei de Dufá, né, pessoal? O que diz a lei de Dufá? Ela diz que cargas de mesmo sinal, elas se odeiam, né? Elas não se suportam. E cargas de sinais contrários, elas se amam, elas se apaixonam, né? Então a gente tem aí, pessoal, que com a aproximação das bexigas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, você vai ter aí uma evasão, né, das maior parte das cargas negativas. Claro que não todas, né, mas grande parte das cargas negativas elas vão começar a migrar, tanto vindas aqui do lado direito, como vindas do lado esquerdo da lata. Veja que essas cargas, em vermelho que eu estou desenhando, elas estão presentes na lata, tá? Não no ar. E aí elas começam o que, pessoal? A querer fugir, tá certo? Bom, como haverá aqui uma maior concentração na lata 2 de cargas vindas da lata um e cargas vindas da lata 3, olha que interessante, pessoal. Haverá uma predominância maior de elétrons aonde? Na lata 2. Então a lata 2, não que ela não tenha prótons, é lógico que ela tem, né? Mas o que vai acontecer? Ela vai ficar com uma predominância de elétrons vindo das laterais. Já a lata 1 e a lata 3, como perderam elétrons, isso mesmo, turminha, elas ficaram com uma predominância de cargas o quê? Positivas, tá vendo? Ó? Tá certo? Porque houve uma fuga, é ou não é? Então, com isso, turminha, eu fiz um resumo aqui para vocês, tá? Para depois você quiser dar uma lidinha, mas para quem está ouvindo aí a explicação, nem precisa ler o que a gente falou aí, que foi exatamente o que nós falamos, né? Ficamos então com a alternativa D de dado, né? Ou seja, aqui ficará uma predominância positiva na lata 1, uma predominância negativa na lata 2 e uma predominância positiva na lata 3, tá bom? Exercício tranquilo, ele fala a respeito de polarização e indução e da, e da lei de Dufá, que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais iguais, ou perdão, cargas de mesmo sinal se repelem, isso mesmo, e cargas de sinais contrários se atraem. Então tem que ficar esperto com isso, né, turma? Mas no demais eu acho que você levaria uma questão dessa tranquilamente. Vamos então para a próxima. Muito bem, Todai, que temos agora aí? Muito bem, turminha. Temos aí uma questão a respeito do vetor campo elétrico. Isso mesmo, pessoal. A FUVEST não pega pesado na primeira fase com grandes equações de eletrostática. Não é comum, né? É mais para a segunda fase, onde ela vai requerer ali a fórmula do potencial, do campo. E aí a gente pode fazer
numa outra oportunidade, nós podemos comentar um pouco mais com aprofundamento a respeito dessas importantes fórmulas da eletrostática, tá certo? Muito bem, então o conceito é bem simples, é o velho gerador de Van der Graaf. Temos aí uma garota que ao tocar na esfera metálica, que ela está sendo eletrizada, tá certo? Ela começa a ter os seus cabelos arrepiados, tá bom? Provavelmente você já deve ter feito esse tipo de experimento na sua escola aí no ensino médio. Como ilustrado pela foto, o gerador de Van der Graaf, equipamento aí popular, em parque de ciências também, tem bastante. Aqui em São Paulo nós temos a, o Catavento, né, que ele é um museu que tem aí bastante eventos, né, para você, bastante experimentos, e um deles, a grande sensação, é o gerador de Van der Graaf, tá certo? Como eu disse então anteriormente, gente, ele permite aí o acúmulo de cargas elétricas numa cúpula metálica. A distribuição da carga na cúpula de um desses geradores, quando ninguém toca, pode ser considerada esférica, tá certo? Muito bem. Dois desses geradores, A e B, eles estão separados por uma certa distância. O gerador A contém uma carga positiva mais Q, e o gerador B uma carga positiva também, porém mais 2Q. Importante frisar que as duas são positivas. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante pelo gerador no ponto médio. Então, ali no meio, ó, aqui no meio, a FUVEST quer saber, pessoal, qual vai ser o vetor resultante. Sendo que esta carga aqui, a ela tem o valor Q, tá certo? E já esta carga aqui, ela tem o valor de 2Q, o dobro. Muito bem, turma. Então, é um exercício muito tranquilo. De cara, o bom aluno já mataria qual que seria a solução, porque é só você lembrar que uma carga positiva, qual a característica do vetor campo elétrico nela? Ele é de expansão, né, pessoal? Ou seja, ele está saindo da carga, ele é de saída. Lembre que o vetor campo elétrico, pessoal, numa carga positiva, então, ele sempre está saindo aqui da esfera, seja qual for a sua direção, sempre esse vetor, ele é caracterizado como um vetor de saída. Só se a carga fosse negativa que ele seria de chegada, e é bom lembrar disso, tá certo? Só que a vítima é o ponto P, tá certo? Então ele está atacando quem aqui? Ó? Ele está atacando o ponto P. Agora a A também ataca para tudo quanto é lado aqui, pessoal, tá certo? Assim como o B atacou, a A também ataca. Só que a A, ela não tem um poder de ataque tão grande quanto a B, você concorda? O ataque dela é um pouquinho menor. E por quê, Todai? Vou desenhar aqui para você ver, fica bem melhor para você enxergar aqui do que no meu desenho, tá certo? Pessoal, veja que o vetor verde vindo da B, ele é maior que o do A, por quê? Porque o B ele é 2 vezes maior que o A, tá certo? Quando o módulo é maior, o vetor é maior. E temos que lembrar que as distâncias são as mesmas, uma vez que a FUVEST diz que ele está bem no centro das duas cargas, ele está equidistante, tanto de A como de B. Agora, a soma de vetor, né, turma? É uma soma de vetor daquelas bem tranquilas, tá certo? Somando o vetor verde com o vetor vermelho, nós vamos ter o vetor azul. Todai, como que eu somo vetores 180 graus, né? Um oposto ao outro? Basta eu fazer o que? A subtração, né, pessoal? Tá certo? Então eu coloco um embaixo do outro e verifico que o vetor resultante seria o azul, o que nos daria ali a C. Quanto ao módulo, eu fiz um comentário aqui, mas para você lembrar da equação, né? A gente nunca sabe, pessoal, mas vai que a equação de campo elétrico cai. Importante o aluno lembrar que o vetor, módulo do vetor campo elétrico, ele depende do K, que é a constante eletrostática, geralmente 9/10 a nona. O módulo da carga, porque tanto faz se a carga é positiva ou negativa, porque nós estamos falando de valores, tá certo? E a distância ao quadrado, porque afinal de contas é uma grandeza vetorial, tá? Então, se eu for comparar os dois, pessoal, o que, que eu posso dizer? Tendo em vista que a carga B é o dobro da carga A, então o módulo do vetor é o dobro. Então, matematicamente, eu posso provar que o EB é maior do que o EA também. Mas veja, eu só fiz essa observação aqui embaixo porque é uma revisão, né, turma? E como é uma revisão, a gente tem que aproveitar qualquer tipo de exercício para poder relembrar algumas fórmulas. E com toda certeza ficamos então com a alternativa C. Tá? Exercício bem tranquilinho, típico de primeira fase. A FUVEST não pega pesado em eletrostática na primeira fase, são conceitos mais iniciais, tá certo? Eu acredito que você não vai ter problema caindo esse tipo de questão. Meus queridos, vamos lá então para a próxima questão. Questão aí 58 da apostila Poliedro Revisão 2025, primeira fase FUVEST, né? Então vamos lá, turminha. Um exercício aí envolvendo o pio, o kit, a forma do campo elétrico. Então ele fez aí uma mistura entre eletrostática e eletrodinâmica. Então exercício muito bacana, né?
Tomar um pouquinho de cuidado com ele, pessoal, que você pode acabar se perdendo em volta a muitas grandezas que vão ser dadas aí. Vamos lá. O Brasil é um país recordista mundial na queda de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica desta pode envolver campos elétricos. Opa, ele acabou de te dar uma dica aqui, pessoal, vamos ficar esperto que ele vai te dar já o valor do campo elétrico, na ordem de 10 kV. Esse aqui eu já friso de cara, tá? Por metro, também interessante. E um deslocamento de 30 coulombs de carga em 1 milésimo de segundo. Olha quanta informação jogada aqui, hein, pessoal? Tá bom? Tem que ficar bastante esperto. Com base nessas estimativas e assumindo o campo elétrico como sendo constante, porque ele vai variando, claro, né? A potência associada a um raio de 100 metros de comprimento corresponde a qual? Toda qual o comando? Comando é potência, pessoal. É claro que certeza que nós vamos sair isso aqui pelo pio. É, só que não está tão simples assim. Por que, Todai? Porque ele não deu nem a tensão, ele não deu nem a corrente. Então eu preciso ir atrás da tensão e atrás da corrente, tá certo? Então, primeira coisa que eu faria, seguindo o método de resolução de um exercício de física, é colocar os dados de maneira clara, para que eu não precise ficar catando lá no texto toda hora, né, pessoal? Então, uma primeira linha de sugestão é essa daqui, ó, tá certo? Lembra que ele fala a respeito de milésimos de segundo? O que é milésimo? É a milésima parte, então é 10 a menos 3. O campo elétrico, né, gente? Ele deu bem claramente aqui que é o campo elétrico, não tinha como você ter dúvida, né? Apesar de estar em volts por metro, que não é uma unidade tão usual, né? A gente usa mais outra. Só que tem uma coisa aí, pessoal. Uma coisa aí. A FUVEST foi muito legal, porque quando ela dá isso aqui, ela está te dando a fórmula para você determinar a tensão, que é o EDU. Lembra do EDU, pessoal? Ela te deu meio que um toque, né? Tá? Mas vamos ver se você percebe depois aí que você vai ter que usar o EDU. Então, o campo, ele é de quanto? 10 kV, né, pessoal? 10K, 10 mil, né? Tá? Por metro, tá certo? Muito bem. Isso aqui, então, a gente já pode, em se tratando de quilo, ser 10 a terceira, o 10 ganha mais uma casa. Posso colocar aqui 10 a quarta volts por metro, ninguém vai ficar triste não, né? Muito bem. Distância, Todai. Bom, a distância ele fala que é de 1 metro, é isso, pessoal? Não, Todai, não é 1 metro não, a distância é de 100 metros, ó, tá bom? A informação é a última que ele deu aqui, ele quer um raio, veja, ele quer a potência de um raio de 100. Ah, tá. Então ele deu a informação por metro lá em cima, mas aqui embaixo o comando é 100. Isso. Tomando bastante cuidado que a distância é para 100 metros, tá bom? E a carga? A carga ele diz que é de 30 coulombs, né? 30, nossa, a carga é enorme, né, pessoal? Muito grande. Tá bom? Apesar que o tempo é curto, né? Milésimo de segundo. Então, Todai, o que nós vamos fazer agora, turma? Agora nós vamos atrás do EDU. Lembra do EDU, turminha? Acho que você lembra assim, né? O EDU sempre é uma forma muito importante para medir tensão com campo e distância. Então você vai pegar aqui o campo 10 a quarta, distância de 100 metros, tá certo? 10 a quinta, 10 a sexta, então nós vamos chegar aqui a 10 a sexta ou 1 milhão de volts, né? Uma tensãozinha bem legal. Tudo aí, como é que eu faço para calcular a potência mesmo? É o pio, mas não é hora de usar o pio ainda, pessoal. Por quê? Porque eu ainda preciso da corrente. É verdade. E como que eu faço para usar para calcular a corrente? Nunca saia de casa para fazer uma prova de vestibular sem o seu kit de eletricidade, pessoal. Isso mesmo. Nunca saia sem o seu kit de eletricidade. Olha que bonitinho aqui o kit, né? Muito bem. Como você quer corrente, você passa o tempo dividindo, é carga de 30 coulombs que ele deu aqui, tá certo? Bem tranquilo, ó, 30 coulombs dividido por 10 a menos 3, que foi o tempo, tá? Então a corrente média de um raio, pessoal, seria essa aqui, ó. Seria a corrente de 30 a 10 a terceira, porque é uma corrente muito alta, né? 30 mil amperes, é uma pauleira aí. E agora, Todai? Agora eu vou para a potência, que é o comando, né, pessoal? O comando final, tá? E aí sim, potência é bem tranquilo, ela é o pio. Então vou pegar o 10 a sexta, que eu já tinha calculado lá em cima, e vou multiplicar pela corrente aqui, 10 a terceira. 30 10 a terceira, vai ficar 30 10 a nona. 10 a nona todo mundo sabe que é gigawatts, né? Portanto, ficamos aí com a alternativa A. Um exercício, pessoal, clássico da FUVEST, que envolve nenhuma fórmula assim absurda. São fórmulas que um aluno que está preparado para ir para uma primeira fase, gente, ele tem que saber. Fórmula básica de escola, né? Que é o quê? O kit de eletricidade, o pio, né? Mesmo o EDU dava para o aluno acabar deduzindo aí por um pouquinho de análise dimensional,
tá certo? Pelas unidades que foram dadas ali da tensão, tá bom? Mas de qualquer forma, pessoal, não creio que você ia ter muita dificuldade, né? Seguindo a trajetória do pio, do comando que é a potência, você encontraria tensão em corrente e sossegado você a fazer essa questão, tá bom? Bora lá. Muito bem, pessoal, como não podia deixar de ter na nossa revisão, fora escolhido aqui pelo grupo Poliedro, né, pessoal, também o quê? Uma questão envolvendo circuito que é clássica, né? Todo ano sempre cai uma questão aí envolvendo circuito. Então a foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores, R1, 2 e 3, conectados num protoboard. Todai, o que é um protoboard? É uma plaquinha que ela faz a ligação interna entre os componentes elétricos, tá bom, pessoal? Você deve ter visto isso em laboratório aí na sua escola. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, indicados no retângulo amarelo, estão em curto. Então, o aluno que nunca viu um protoboard, ele já consegue, porque a FUVEST foi legal, e ela explica como funciona o protoboard. Tá bom? Então, isso aqui foi bem bacana por parte dela também. Estão em curto, formando o quê? Nós no circuito. E os cabos vermelhos e preto, por sua vez, são conectados no terminal de uma fonte de 5 volts, tá certo? Muito bem. Se o R1 é de 150 quiloohms, pessoal, e o R2 e o R3 são iguais, né? São dois resistores iguais. Em paralelo, geralmente são iguais, né? Para a gente usar aquela regrinha prática, tá certo? 100 quiloohms, a corrente elétrica que passa pelo R1 será de quanto? Bom, qual o comando? O comando é corrente elétrica, turma. Veja que está tudo em microampere, aqui 10 a menos 6 ampere. Se você está atrás de corrente elétrica, turma, esse circuito ele é o quê? Tipo série ou paralelo? Isso aqui é um circuito tipo o quê, turma? Tipo série, né? Vamos fazer uma representação dele melhor aqui do lado? Vamos lá. Olha aí, turma, temos uma representação um pouquinho melhor para quem não conseguiu visualizar o que ele deu lá das ligações internas do protoboard. Então eu tenho 100 em paralelo com 100, em série com 150. E a corrente aqui é a mesma, tá? Ele quer a corrente que passa por qual resistor? Ele quer a corrente que passa pelo R1, turma. Cuidado, tá? Por que essa corrente aqui é importante, Todai? Porque essa corrente aqui, turma, é a corrente total, tá certo? É a corrente total, é a mesma que vai sair da somatória de R2 e R3 aqui e vai chegar na bateria. Lembra que a corrente que sai, a corrente que chega é a mesma intensidade, tá? Então, Todai, o que eu vou fazer primeira coisa? Bom, turma, a primeira coisa que eu vou fazer é esses resistores aqui equivalentes, né? Que é uma coisa que você com certeza sabe, tranquilo. Quando tem em paralelo, né, a gente pode fazer duas regras. Ou pode fazer a regra prática, né? O que diz a regra prática? Ela fala para você pegar o resistor de 100 e dividir por 2. Você vai encontrar quanto? 50. Mas como hoje é uma aula de revisão, eu aproveitei para colocar também o produto pela soma, para você lembrar, pessoal. Tá certo? Então, no produto pela soma também daria, porque você vai fazer 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100, que é 200. Ou seja, vai chegar no mesmo resultado, tá? Muito bem, então acho que é bem tranquilo aqui, né, pessoal? Ninguém teria muita dificuldade, não. Bom, e Todai, por que você somou com o R1? Isso que eu não entendi. Ah, eu somei porque aqui está em série. Então, turma, é uma associação que a gente chama de mista, tá bom? Eu tenho um série que está em paralelo, né? Perdão, eu tenho um resistor R1 que está em série com 2 resistores em paralelo. É o que a gente chama de mista. Então, na mista, o que eu recomendo para você? Faça primeiro esses dois aqui, ó, o paralelo. Depois que você tem esse resultado, você soma com o R1, tá bom? Porque resistor em série a gente sempre soma. Fazendo então a soma deu 200 quiloohms. E agora, Todai? Bom, agora que você tem a resistência lá de 200 kg, que são 200 mil ohms, pessoal, você vai para o triângulo, né? O triângulo do Ukiri. Esse triângulo é muito fofinho, né? Sempre cai no vestibular. Olha ele aqui, pessoal, ele está sempre sorrindo para você. O triângulo do Ukiri. O que o está fazendo, Todai? Ele está dando um sorrisinho para você aqui, tá bom? É a primeira lei de Ohm, tá certo? Uri. Como o comando é o que, Todai? É corrente, né? Então você vem aqui com o dedinho e tampa a corrente. Você vai fazer U sobre R, tá certo, pessoal? É isso? Isso mesmo. Você vai fazer U sobre R, que nem a gente fez aqui. A tensão está bem claro, que é 5 volts, está aqui. E o R é o R equivalente, né, turma? O R equivalente, a gente chega no valor dele aqui. Então, nós vamos fazer o quê? 5 dividido por 2, 10 a quinta. 5 dividido por 2, 2,5, né, Todai? 10 a quinta sobe e fica menos 5. Como ele quer em micro, como é que eu transformo menos 5, Todai, para micro, né? É simples, pessoal. Eu vou tirar uma casa aqui desse figura aqui da base 10, eu vou roubar uma casa dele, ele vai para menos 6.
Se eu tiro uma casa da base 10, na mantiça eu sou obrigado a compensar. Então aí eu dou uma casa para ela que é 25, ele está de 2,5 e vai para 25. 25, 10 a menos 6 é a mesma coisa que 25 microamperes, que é o que eu encontro na alternativa C, né, pessoal? E aí ficou tudo tranquilo, ficou uma tranquilidade. Exercício típico, reconhecimento de um circuito série, né, onde eu tenho a divisão de tensão, tá certo? Cobrou do aluno também que ele saiba calcular a resistência equivalente, seja a resistência no paralelo ou em série, mista que a gente chama, então ele precisa saber, né? E finalmente ele fecha com chave de ouro na lei de Ohm, na primeira lei de Ohm, o famoso UKI. Eu não acredito que você tenha tido problemas aí, tá bom? Todai, mas essa corrente elétrica aí é a corrente elétrica que passa no R1, ela não é a total? É, pessoal, só que a total e a de R1 é a mesma, né? Tá certo? Pode ver que a corrente que vem lá da bateria é a mesma que entra por R1, tá bom? Aí matou o problema aí. Só para efeito de curiosidade, o que, que vai acontecer aqui, Todai? Bom, ela tem 25 microamperes, então 12,5 vão vir para cima, tá certo? E 12,5 vão vir para baixo. Como é que você sabe assim tão rápido, Todai? Que vão ter, né, 12,5 microampere em cima e 12,5 microampere embaixo, porque os resistores são iguais, turma. Quando o resistor é igual em paralelo, a corrente se divide da mesma maneira. Depois ela se junta, voltando a ser quanto? 25 microampere novamente. Então ela sai como 25 microampere e ela volta como 25 microampere. Bem tranquilo, né, gente? Beleza, turma? Provavelmente você levou esse exercício também. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, vamos lá. Agora nós estamos aí com uma questão FUVEST 2023, onde a gente tem aquele velho exercício de interpretação de gráfico. Então você faz ali uma fórmula, provavelmente tem uma lei envolvida, você vai ter algumas grandezas que você vai ter que relacionar por uma fórmula, tá certo? Que no caso aqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês é a primeira lei de Ohm. E depois você tem a aplicação da leitura de um gráfico. Por que a leitura de gráfico é tão importante assim? Porque, gente, principalmente na eletricidade, todos os componentes depois que a gente vai trabalhar, vocês têm uma certa, um gráfico, né? Que a gente vai ter que fazer a leitura para ver o comportamento dele. Principalmente se tratando de temperatura. Por quê, Todai? Porque, gente, nem todo o comportamento de um componente ele é ômico. Ou seja, ele vai ser a tensão, a corrente certinho com a resistência constante. À medida que essa variação de temperatura vai mudando, você vai aumentando essa temperatura, você vai começar a aumentar o valor da resistência também. Então, nós temos que tomar cuidado, porque alguns componentes, como é o termistor, que é o caso que ele vai pegar aqui, ele obedece uma curva e ela não é ômica bonitinha, tá bom? Então vamos lá, Todai, vamos ao exercício lá. Chega de delongas. Termistores, o que são termistores? Eles explicam para você que você não é obrigado a saber, né? É matéria aí já de faculdade. São termômetros baseados na variação de resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos como termômetro digital, né, pessoal? Automóvel, refrigeradores e até mesmo fornos, tá certo? Muito bem. Então, ele é um componente eletrônico, turma, que dependendo do valor da temperatura, você vai ter um valor de resistência e vice-versa. É por isso que é um gráfico, é uma correspondência, né? Então a gente vai entrar com o valor de resistência para fazer a leitura de temperatura ou vice-versa. Muito bem. A curva de calibração está aqui, tá? Ele mostrou para você. E eu queria chamar já a tua atenção aqui. O que é que eu quero chamar a tua atenção? Galerinha, por favor, quando for analisar um gráfico, primeira coisa, verifica quem está no eixo X e eixo Y, né? Na abscissa e na ordenada. Então aqui na abscissa eu tenho quem? Temperatura em graus Celsius, maravilha. E na ordenada é resistência, Todai? É, mas não é ohm, pessoal. É quilo-ohm. Vou até botar maior aqui para você. Quilo-ohm. O que significa isso? Você tem que multiplicar por 1000, tá bom? Tem gente que esquece de ler o fundo de escala aqui. E aí dá ruim, pessoal. Tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Considere que o termistor se rompa quando percorrido uma corrente maior do que 10 mA. Então, o máximo de corrente que a gente pode ter na jogada aqui é o 10 mA. Então, informação importantíssima para nós aqui, o 10 mA. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, tá certo? Muito bem. Assinale a alternativa que contém a faixa de temperatura que o dispositivo funciona adequadamente. Pessoal, veja bem. É claro que não dá para eu saber a temperatura, não tem uma fórmula que eu jogue tensão e corrente e dê o que? Temperatura. Mas se eu jogar tensão e corrente, a gente sabe que dá para achar resistência, né? Pela primeira lei de Ohm, o famoso URI que eu acabei de comentar com vocês aqui, né, pessoal? O nosso simpático URI. Olha ele aqui, ó. O URI. Olha que bonitinho aqui, né? O URI. Tá sempre lá
sorrindo para você aqui, o Uri, né? Então, nesse caso, quem que é o comando, Todai? O comando é a resistência, eu tenho que encontrar a resistência. Então, eu vou tampar aqui o R, tampando o R eu faço U sobre I, ele deu U, ele deu I. Aí você lê o R, entra no gráfico e lê a faixa de temperatura, sacou? Tranquilo, né? Pessoal, olha que interessante essa anotação da FUVEST aqui, né? Dizendo que a relação entre resistência de um dispositivo, né, com a corrente e a tensão é a primeira lei de Ohm aqui. É uma coisa que eles não alinharam no vestibular ainda, eles estão ainda sofrendo um pouco com isso, né? Mas a gente já deveria ter isso aí, né, pessoal? Eu sempre, vocês sabem qual é a minha opinião, que aluno não deve ser avaliado pela capacidade dele de armazenar fórmulas, tá certo? Mas sim de articular, ler, saber, calcular, analisar, interpretar. É isso que um aluno deve fazer. Não ficar decorando, pessoal. Decorar não, porque um ser humano é diferente do outro nas suas capacidades cognitivas, você concorda? Mas tudo bem, Todai, vamos em frente, né? Senão fica muito longo o vídeo aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui, turminha? Vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a lei de Ohm aqui sem delongas, né, pessoal? Que ele mesmo deu, no formato que ele deu, tá? Então, isolando o R, é o V sobre I. Se ele não tivesse dado, a gente colocaria pelo triângulo U sobre I, né? 5 volts dividido pela corrente de 10 miliampere, né? Só uma observação, turma, 10 mili não é 10 vezes 10 a menos 3? Então, 10 a menos 3 com 10 elevado a 1 dá 10 a menos 2, você concorda? Então, por isso eu coloquei 10 a menos 2, tá certo? O 10 a menos 2 vai para cima, fica 10 ao quadrado, então fica 500 ohms. Só que eu não tenho aqui 500, por quê? Porque ele está em quilo-ohms, né, gente? Então, em quilo-ohms a gente divide por 1000. Dividindo por 1000, eu vou chegar em meio quilo-ohm, tá certo? Muito bem. Então, eu sei que o resistor ele tem que ser maior do que meio quilo-ohm. Bora para a próxima tela que nós vamos analisar no gráfico melhor, que esse aqui está muito apertado. Então, turminha, vamos lá. Analisando então o gráfico aí para uma resistência de meio ohm, né, pessoal, maior que meio ohm, o que eu vou colocar aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meio quilo, pá, bato no gráfico, ele me deu aqui quanto, pessoal? 38 graus aqui a temperatura, tá certo? Ó, mais ou menos por aqui, né, gente? Então, o que a gente pode concluir aí, né? Que o gráfico praticamente começa ali nos 10 graus, mais ou menos, vai até aqui os 38, mais ou menos, né? Então, gente, qual que é a faixa de temperatura que ele estaria, então, o termômetro, né? Ele não pode passar de 35, galera. Se ele passar de 35, lascou, né? E aqui também, ele ficaria entre essa faixa de 10 e 38, mais ou menos. Olhando para as alternativas de novo, trouxe elas para vocês aqui, ó. Vamos lá, se eu colocar a B, pessoal, a B já estou com uma temperatura muito alta aqui em 20, hein? Mas tudo bem, ainda dá para encarar. O problema é o 45, né? Já estourei, não posso, tá? E daqui para frente é só coisa ruim, né? Ó, 45, 55, 65, 75. Não dá, né, pessoal? Estourou. Então, para não estourar ó, o meu 38 graus aqui, né? Que seria o 35, eu vou ficar com a alternativa A, tá? Que ela vai fazer esse intervalo de 10 a 38. Quer dizer, eu garanto que pegando aqui 38, né, pessoal? O resistor ele vai ser de quanto? De meio ohm, tá certo? Então eu vou ter, vai estar dentro do que eu posso, por quê? Porque o meio ohm ele vai me dar uma corrente de 10 miliampere. Se você passar e pegar, por exemplo, aqui 45 graus, pessoal, o que vai acontecer? Primeiro que nem tem gráfico para isso aqui, né? Mas enfim, a tendência é que você pegasse outro valor e desse errado, né? Tá bom? Então é só fazer isso. É a primeira lei de Ohm e depois a interpretação do intervalo de temperatura, que eu não acredito que você tenha tido nenhum problema aqui, tá bom? Muito bem, meus queridos, vamos observar agora aqui um padrão. Isso mesmo, um padrão estabelecido entre 2 anos sequentes aqui, o 2022 e o 2023, porque a gente acabou de fazer um exercício onde era praticamente o mesmo, ou seja, você tinha que extrair do gráfico informações ou vice-versa, tá certo, pessoal? Então aqui ele é um pouquinho mais fácil, porque o aluno tinha que, na verdade, só identificar uma região onde ele tem um comportamento ômico e aplicar mais uma vez ao triângulo do Ukiri, tá? Então, lá naquele de 2023, ele fala de um termistor, aqui ele fala de um componente eletrônico qualquer, que tem uma curva mostrado a seguir. Ele quer a resistência, mas somente na região que ele se comporta como ômico. Então, o aluno tem que saber, pessoal, que ômico significa constante. Se você for observar, até o meio ampere aqui, ele é ômico. Daqui em diante, pessoal, ele começa a curvar, tá vendo? Ó? Então, aqui ele não é mais ômico, né? Aqui, ó, ele não é mais ômico, tá vendo?
Então ele só é ômico nesta região aqui, pessoal, até o meio ampere. Aqui ele é ômico. Todai, o que é ômico? Ainda não entendi. O ômico seria uma função crescente, tem que ser linear, ela não pode curvar, tá bom? E aí você vai usar o quê? Você vai usar o velho e bom triângulo, que a gente quase nem falou nada aqui, né, sobre ele, imagina. O URI, pessoal, o UKI, mais uma vez aqui, ó, é só aplicar o URI para achar o que agora? O resistor, né, para variar um pouquinho, tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui, eu fiz o desenho bem em cima de onde eu coloquei o resultado aqui, pessoal. Não tem problema não, vamos lá. Então, nós temos o que aí, Todai? O resistor ele é ômico no trecho do gráfico, que é uma reta, tá certo? Ou seja, que a corrente vai está no máximo meio miliampere. Toda aí eu poderia pegar um outro trecho aqui embaixo? Poderia, mas, gente, em termos matemáticos, é melhor você, para não ter que fazer interpolação, melhor você trabalhar com o meio, né? Mas claro que você poderia pegar 0,1, 2, 3, 4, qualquer um deles vai dar certo, tá bom? Por quê? Porque justamente essa é a característica do ômico. Eles são diretamente proporcionais aqui, né, pessoal? Tá bom? No meu caso aqui, inversamente proporcional, né? Tá certo? Mas enfim, por quê? Porque nós vamos descobrir uma resistência, né, pessoal? Então, vamos lá. O que vai acontecer então aqui, Todai? Bom, gente, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Simplesmente a gente vai usar a mesma formulinha que... Você vê que engraçado? Em 2023 ele deu, 2022 ele não deu, né? Então, é assim, varia muito, né, turma? Então, de qualquer maneira, eu já tinha colocado, vou colocar aqui de novo. Olha lá, pessoal. É o URI, né, gente? Isso mesmo, ó. É o UKI, tá bom? Ó? Olha que bonitinho aqui o UKI. Você quer a resistência? Tampa o R, faz o U sobre I, tá? Então, pegamos aqui, pessoal, um U de 0,4, um I de 0,5. Quanto que é 0,4 dividido por 0,5? É o 4 quintos, né? 4 quintos deu 0,8 que encontramos na alternativa C. Então, o comando é bem claro, né, pessoal? Ele quer saber ali qual a resistência elétrica. Então, obviamente que é isso que a gente vai atrás. Porém, não é em qualquer lugar do gráfico, não. O aluno que fez a leitura fragmentada que ele se deu mal. Ele quer no intervalo em que o resistor é ômico. Poderia pegar aqui, ó, no 0,4, Todai? Poderia. Não tem nenhum problema, não. Tá? Só que você ia pegar 0,3 aqui, tá bom? Então, nesse intervalo você está garantido. Fora desse intervalo estaria errado o problema. Tá bom? Acho que com certeza você matou, porque a questão anterior é muito semelhante a essa. Vamos lá, meus alunos, para o exercício número 70, já chegando aí no final de análise de circuitos, tá certo? Um desenho também de circuito envolvendo lâmpadas com um pouco de lógica, que sempre a FUVEST, o Enem também curte bastante esse tipo de questão, tá? Em uma luminária de mesa, eu tenho duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob a tensão normal que é determinada pelo fabricante. De modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada ela seja sempre a mesma, tá, pessoal? Muito bem. Como se estivesse ligando em paralelo, né? Lembra que em paralelo sempre a tensão é a mesma. Entre os circuitos apresentados, indica aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme a descrição. Então, turma, vamos lá, eu tenho que analisar cada um para descartar. No primeiro, se a gente fechar o interruptor, acende as duas lâmpadas, ele incapacita de eu fazer o quê? Ligar individualmente ou a da direita ou da esquerda, não pode. O 2, pessoal, o 2, sim, muito legal, porque se eu fecho essa primeira chave aqui, a corrente elétrica ela passa por aqui e eu acendo só uma lâmpada. Mas, se eu fechar esta chave aqui da direita, pessoal, eu acendo só o da direita. E se eu fechar as duas, elas ficam em paralelo, mesma tensão, atende com a mesma luminosidade, portanto, deve ser a alternativa correta. Mas o que eu aconselho? Veja todas, né, pessoal? Na 3, Todai, qual o problema? O problema, turma, é que a 3, se eu fechar só uma chave, o circuito não fecha, tá vendo? Ele fica em aberto. Então, eu nunca vou ter a lâmpada acesa. A única situação de eu ter a lâmpada acesa é com os dois fechados. Eu tenho dois problemas. Primeiro, a tensão vai ser dividida por dois, porque está em série, é um divisor de tensão. E segundo, pessoal, qual que é o segundo problema? Eu nunca vou ter a opção de acender uma única lâmpada, não dá, tá bom? O quarto, Todai, o quarto também, né, turma? Mesmo problema. Eu sou escravo do primeiro interruptor. Se eu não ligo o primeiro interruptor, né, o que eu posso fazer é ligar o primeiro, né, sozinho aqui. Mas quando eu ligar o segundo interruptor também, eu vou acender as duas lâmpadas juntas. Eu não vou ter como conseguir separar. Quase deu certo, né? Quase deu certo.
O quinto e último é a mesma coisa, eu estou escravo de uma chave aqui, pessoal, tá? Então, escravo da primeira chave também. O máximo pode acontecer, né? É eu conseguir ligar uma lâmpada sozinha. Mas quando eu ligar a segunda chave, turma, ela só vai ligar quando eu o quê? Ligar a primeira, e aí eu ligo as duas, tá bom? O que impede o funcionamento correto. Então, tem uma explicação para caso você depois queira, né? Às vezes você não está podendo ouvir, né? A minha explicação, só está podendo ler, né? Então aí eu deixo sempre uma explicação escrita também do que eu falei, tá? E ficamos então com a alternativa B, relativo ao circuito 2, tá? Uma ótima questão envolvendo lógica aí, né? Mas ela é bem tranquila, não creio que você tenha tido problemas nessa questão, não. Olá, meus alunos! Uma das coisas que a gente vem aí aguardando para este ano de FUVEST, né? Que é a primeira vez que a FUVEST faz essa, vamos dizer, divisão, ela não vai mais ter aquela simbólica divisão entre física, química e biologia, ela vai fazer a interdisciplinaridade. Não acredito, pessoal, que isso vai mudar muita coisa por enquanto, não. Acho que essa mudança ela vai ser gradual, tá? Mas, de qualquer forma, é interessante para o aluno ver que cada vez mais ela gosta de questões interdisciplinares, como nesse caso, por exemplo, que ela pegou ali uma questão que vem lá da prova de humanas, né? Lá no caso de geografia, tá? Mas é bacana, porque o aluno precisa saber analisar, né, gente, dentro de um contexto da geografia também, onde é que estão os conceitos da física, tá bom? Sem mais delongas, Todai, vamos lá? Vamos lá. FUVEST 2024, pessoal, bem próximo, né? Considere os textos a seguir sobre o campo magnético terrestre, essencial para a manutenção da vida no planeta. E a gente vai fazer qualquer consideração que tem que fazer aqui, tá? Campo magnético é um resultado do movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do planeta, formado de ferro sólido. Então, bem no meião você tem ferro sólido, depois você tem o ferro líquido girando, né, pessoal? Ao girar com uma velocidade maior do que aquela da superfície, ah, o ferro líquido produz um campo magnético com dois polos magnéticos opostos, né, próximos ao polo norte e sul geográfico, respectivamente. Né? A gente sabe que o que acontece é que na Terra é invertido, né, pessoal? O sul magnético está próximo do norte geográfico e vice-versa. O campo magnético do planeta, porém, ele não é estável. Ele vem se enfraquecendo continuamente desde 1832. Atento para a anomalia do Atlântico Sul, pessoal. Sim, isso aqui em azul é a anomalia do Atlântico Sul. Está praticamente cobrindo o Brasil, um buraco bem grande que nós temos aqui na região de Santa Catarina, tá, pessoal? O que é isso, Todai? É o enfraquecimento do campo magnético. Não seria bom. E por que não, Todai? Porque o planeta Terra, turma, ele tem a magnetosfera, que é um campo magnético que o protege dos raios solares, tá certo? Radiação extremamente ionizante que pode acabar o quê? Dando câncer, pode acabar nos machucando, tá certo? Então a gente precisa desse campo magnético. Por exemplo, Marte. Marte não tem esse campo magnético, turma. Foi-se, né? Presume-se que um dia ele teve. E aí o que aconteceu? Hoje em Marte, um grande problema seria esse para habitar Marte. Precisaríamos colocar um campo magnético lá, talvez em satélites orbitando com ímãs fortes, alguma coisa do gênero, tá? Muito bem. O campo magnético do planeta, então, porém, não é estável, né, como eu falei, e vem enfraquecendo continuamente desde pelo menos 1832. Por que toda pelo menos? Porque é quando começaram a medir, né, pessoal? Tá certo? Quando o físico matemático alemão Carl Friedrich Gauss aferiu pela primeira vez a sua intensidade. De lá para cá, pessoal, medições mais frequentes e precisas confirmam que a intensidade só vai diminuindo a uma taxa de 17 nanotesla por ano. Pode parecer pouco, mas não é, tá? É preocupante. O campo tem 66 mil nanotesla nos polos e 22 mil nanotelas na faixa do hemisfério sul até a África do Sul, que é essa desgraminha que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Essa faixa aqui em azul é o mais fraco que tem, o azul escuro pelo gráfico, tá vendo? De 20 a 30. Depois ele vai dando uma aliviada, né, pessoal? Ele é mais forte ali nos polos, né? Muito bem. Com base no texto e nos seus conhecimentos que a gente acabou de falar, né? Vamos lá, pessoal. A variação da intensidade do campo magnético na Terra ao longo da linha do Equador é menor do que 10 a menos 6 nanotesla, pessoal? Gente, ao longo de toda a linha do Equador, se ele é menor do que 10 a menos 6. Bom, vamos ver. Esse gráfico está em nanotesla, tá certo, gente? Se ele está em nano, o que, que é nano? Nano é 10 a menos 9 Tesla, tá bom, gente? Ó, ele está falando que seria menor do que 10 a menos 6. Não, tá meio fora aí do padrão do gráfico. O gráfico está em nano, né? Então tá errado isso aí.
O campo magnético terrestre é constante em módulo ao longo do meridiano de Greenwich. Não é negativo, pessoal. Ele é totalmente variando aqui, né? Eu tenho o vermelho, tenho o amarelo, tenho todas as cores aqui do gráfico no meridiano de Greenwich. Não seria essa também. O campo magnético terrestre é uniforme esférico, tal como o campo gerado por um dipolo magnético. Ele acabou de falar que ele é estável, ele não é estável, tá bom? Então está ferindo o texto. Embora atualmente o campo magnético terrestre tenha intensidade maior nas regiões do polo, ele está consideravelmente menor numa região que vai do Brasil às suas adjacências. Nós estamos lascados, é o Brasil mesmo. Aqui realmente está bem menor, olhando pelo gráfico, né, pessoal? É certeza absoluta, então, que ficaríamos com a qual alternativa, Todai? Ficaríamos com a alternativa D, né? Só para ler aí aqui, pessoal, a geração do campo magnético é naturalmente explicada por uma distribuição estática de cargas no núcleo interno do planeta. Não, ele fala em movimento. Movimento é contrário à estática, né? Para eu ter esse campo, eu preciso ter o material ferromagnético em movimento. Vide lei de Faraday e Lenz, tá certo? Muito bem, turminha. Então temos aí a alternativa D, um exercício fácil, tranquilo, leitura, né? E também conhecimento prévio, claro. E deixei um comentário, como sempre, né? Por escrito, para quem não está podendo ouvir o áudio, tá bom? Mas questão fácil aí, bora para a próxima, turma, que essa daí foi tranquila. Muito bem, pessoal. Temos aí uma questãozinha agora, 2025, ou seja, que foi a última, né? A última questão que nós tivemos da FUVEST, a gente está fazendo esse vídeo antes da aplicação do FUVEST 2026. Então, da última prova aí, questão muito recente, a respeito aí de buraco negro, né, pessoal? Olha que bacana aí, vamos lá. Com observações feitas pela primeira vez em luz polarizada, a nova imagem do buraco negro que se esconde na Via Láctea, né, revelou um campo magnético com uma estrutura muito semelhante à do outro buraco negro que a gente tinha visto na galáxia M87, né, pessoal, anteriormente medido, que foi o primeiro, foi um pool de telescópios, de radiotelescópios do mundo inteiro, que eles juntaram, e tem até uma brasileira que participou dessa primeira imagem do M87, tá, pessoal? E esse então já é o do Sagitário A, né, que é o buraco negro supermassivo que rege a nossa galáxia aqui, a Via Láctea, tá bom? Muito bem. Vamos lembrar, né, pessoal, que toda galáxia ela é regida por um buraco negro massivo, tá bom? É ele que é a grande matriarca, né? Vamos dizer assim, é a mãe de toda a galáxia, tá certo? Há um estudo físico que diz que o Andrômeda está vindo se aproximando da Via Láctea, que haverá uma colisão entre os dois buracos negros e uma unificação. A gente brinca aí da Androláctea, né? Mas isso vai demorar alguns milhões de anos para acontecer. Fique tranquilo. Bilhões, nem milhões. Muito bem. Apesar de estarmos rodeados então de luz polarizada nos nossos olhos humanos, essa luz ela é indistinguível da luz dita normal, né, pessoal? Não dá. No plasma que rodeia esses buracos negros, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético conferem um padrão de polarização com orientação em direção perpendicular ao campo magnético do buraco negro, o que permite ao astrônomo ver com muitos detalhes o que se passa na região do buraco negro e mapear as suas linhas de campo magnético. Lembra que ela é máxima na perpendicular. Como aqui é uma aula de revisão, turma, nós vamos pegar aqui a força magnética Lorentz, eu vou colocar para você, para a gente lembrar, tá? Eu acho que é bem importante você lembrar dessa fórmula aqui, tá bom, pessoal? Então, a intensidade da força magnética sempre dada para Lorentz, né? Força magnética, ela é o quê? É o QVB seno θ. Quando que ela é máxima, Todai? Quando o seno é de 90, que é perpendicular, que foi o que ele falou aqui, né, turma? Com a sua orientação perpendicular, tá certo? Então ela vai ser a máxima aqui, né? Sendo de 90, nós vamos ter um bom desvio, né? Muito bem. Lembrando sempre, pessoal, que o θ é o ângulo formado entre a carga e o campo, tá certo? Lá na regrinha da mão esquerda, né, Todai? Perfeito. Nós vamos falar mais adiante sobre isso, tá? Analisando a expressão, nota-se que somente age a força magnética sobre a força eletrizada, que é igual a zero, e que o campo magnético não age na partícula em repouso, né? Nem quando a partícula está na paralela. Então, eu fiz questão de colocar isso, pessoal, para você lembrar quando que a carga magnética ela age, tá? Então, na paralela ou quando ela está em repouso, não tem força magnética, né, pessoal? Os outros ângulos têm 30, 60, 45, né? Vão ter, mas ela é máxima quando for 90, tá bom? Então, as partículas são desviadas, né? As partículas que são desviadas têm que possuir uma carga que se deslocam, né, pessoal? Não paralelo ao campo magnético, tá certo? Muito bem. Pela regra prática do eletromagnetismo, a regra
alguns aprenderam com direita, a gente aqui no poliedro ensina com a mão esquerda, né? Se o movimento então é circular uniforme, a velocidade é perpendicular ao campo magnético. Importante você relembrar isso, tá? Então isso aqui não era para fazer o exercício propriamente dito, mas eu aproveitei para fazer a revisão. Importante, né, pessoal? Então vamos lá, com base nos seus conhecimentos, vamos lá. A medida do padrão de polarização da luz mencionada no texto permite somente o mapeamento de linhas de campo magnético na direção paralela? Não, né, gente? É totalmente o contrário. Ele fala em perpendicular, então vai contra o que o próprio texto diz. O olho humano pode discriminar? Não, não pode nada, pessoal. Ele fala que não dá para discriminar, ó, é indistinguível, tá bom? Tá errado. Campos magnéticos como os mencionados no texto, são criados apenas por cargas elétricas em repouso. Ah, pelo amor, né, Todai? Carga elétrica em repouso criando magnético? Aí o coitado do Faraday vira no túmulo, pessoal. Não dá, né? O plasma é formado por partículas eletricamente carregado, dado que essas partículas exibem um movimento circular perpendicular à direção do campo magnético. Eu deixaria ela, porque aparentemente não tem nada errado aí, pessoal. Vamos lá. O processo de mapeamento de linhas de campo magnético mencionado no texto pode ser realizado por meio da detecção de qualquer tipo de onda. Não, ele fala que não. São ondas específicas, tá bom, pessoal? Não, tá ferindo o texto também. Então, qualquer tipo de onda também não, tá? Então, turma, ficamos com a alternativa D, né? Tá certo? Uma questãozinha tranquila. Não acredito que você ia ter muita dificuldade nessa questão também, mas eu aproveitei, né? Como é uma aula de revisão, eu aproveitei para a gente poder fazer aqui, né, pessoal, um comentário sobre a magnética de Lorentz. Acabei de me lembrar agora, acho que é importante lembrar também, pessoal, nós vamos ter oportunidade para isso, que tem a outra versão da Lorentz, tá? Seria a força magnética, um módulo da força magnética também, né? Só que para um fio condutor, pessoal, muda muito pouco, tá? Ela vai ser o campo magnético, o módulo do campo, né? Vezes a corrente elétrica, né? Vezes o comprimento do fio. Então é o famoso bio sem teta que a gente brinca, né? Bio seno teta. Né? E aqui o ângulo não é formado entre o V e o B, o ângulo aqui seria formado entre o I, a corrente elétrica e o campo, tá certo? Bem tranquilo, né? Isso é a tal da regra da mão esquerda, só que aqui é para condutores, né? E para quando for fio é o FBV. Então FBI para fio elétrico, né? Para corrente elétrica e o FBV para quando for carga elétrica, tá bom? Fica aí, é um assunto que não cai muito pesado na primeira fase, né? Ele exige mais na segunda, mas na primeira ele pode cair de forma conceitual. Mas esse exercício era só interpretar o texto, pessoal. O aluno que interpretou bem o texto, ele viu as furadas aí, tá? E o que ele precisava do conceito? Ele precisa saber que para ter campo magnético, eu preciso do movimento da carga. Pessoal, carga parada eu só tenho campo elétrico, tá bom? Campo magnético eu não tenho, não. Maravilha. Bora para a próxima, Todai. Agora sim, né, pessoal? Um exercício, como eu já havia prometido para vocês anteriormente, um exercício envolvendo a aplicação da regra da mão direita junto com a regra da mão esquerda, tá? Vai aparecer as duas aqui, né? Em outra coisa também, em fios paralelos, que a gente já mata também essa oportunidade e já fecha todo o ciclo ali praticamente do eletromagnetismo de Lorentz, né, pessoal? Tá? Porque a gente vai aproveitar para rever até Biot-Savart aqui também, tá bom? Então eu tenho ali dois fios muito longos que transportam cada um deles uma corrente elétrica de intensidade I, conforme indicado na figura. Eu tenho uma partícula, né, de carga Q, que ela vai ser situada a uma distância r entre os fios e move-se com uma velocidade constante na direção de z. Ei, pegadinha FUVEST, por que fazer isso, FUVEST, né? Então, ao invés do eixo y, ela chamou de z, tem que tomar cuidado. O eixo x ela chama de y, ela pode chamar o eixo do valor e da letra que ela quiser, né? Então, só peço que você tome bastante cuidado, porque a gente está acostumado a fazer outra distribuição, né? Tipo em x, y e z, e aqui ia dar ruim, hein, pessoal, tá? O módulo e o sentido da força magnética atuando sobre a carga devido ao campo magnético será dado por qual comando, Todai? Ele quer a força resultante, tá, pessoal? Força magnética aplicada na carga é a resultante. E essa força magnética resultante, Todai, ela é a força oriunda do fio 1 mais a força oriunda do fio 2, tá bom? A boa notícia que eu tenho para você é que se você olhar, todas as respostas têm o mesmo valor de força, de módulo de força. Então, você não precisa se preocupar com a força. É um exercício que ele colocou força aqui só para inglês ver, pessoal. Por quê? Porque com exceção do zero, e a gente sabe que ela não vai ser anulada, daqui a pouquinho eu vou falar por quê, você vai ver que se você determinar a direção e o sentido, você matou o exercício. Mas é claro que como é uma aula de revisão, a gente vai aproveitar para fazer a revisão também e vai calcular, tá?
Então vamos lá, turma. O campo magnético produzido por um fio ao longo do fio transportado por corrente I tem módulo de μ02πr. É a fórmula de Biot-Savart, né, pessoal? Lembra dela? Isso mesmo, Biot-Savart, num condutor, ele fala que é μ0I2πr, né? Tá bom? Exatamente o que ele colocou aí. Só muda quando for esférico, tá bom, pessoal? Se for um condutor circular, você vai ter que fazer 2R, cai o pi. Tá bom? Bastante cuidado aí, né? Bobina é só colocar o número de voltas, o solenoide é NL, Mi0NL, tá bom? Mi0INL. Difícil cair solenoide, né, pessoal? Mas tem que estar preparado para tudo, né? Não podemos ter surpresas depois na prova. Então, bora, Todai. Primeira coisa, como você quer a força, Todai, não é a regra da mão esquerda? É a regra da mão esquerda aqui, ó. Regra da mão esquerda. Completamente certo quem pensou isso, tá? F de força, tá certo? B de campo e V de velocidade. Todai, mas eu tenho a velocidade, mas como é que eu vou determinar a força sem o campo? Eu não tenho campo magnético, Todai. Você tem razão, não tem não. Então, quando você não tem o campo magnético, turma, e você tem um fio percorrido por uma corrente elétrica, você vai então abrir mão da regra da mão direita. Ah, meu Deus, Todai, é isso mesmo, galerinha. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Na regra da mão direita, o que, que eu tenho aqui? O polegar, ele está apontando o sentido da corrente, tá bom, pessoal? Então, corrente aqui, você sempre coloca o polegar. Polegar o quê? Polegar direito. É regra da mão direita, tá? Muito bem. E aí, o que, que vai acontecer, gente? Os outros fios, eles vão dar o sentido que vão passar aqui por trás do campo magnético, tá? Então, desse lado direito aqui, o campo é de entrada, tá certo? E aqui o campo ele é do quê? De saída. Lembrando que o vetor com X é entrada e o vetor com pontinho é saída do plano. Agora o verde é o contrário, né, pessoal? Então, o verde aqui, agora tem que jogar o polegar para baixo. Jogando o polegar para baixo, eu percebo que aqui também é entrada e aqui é o quê? Saída. Ué, Todai, mas ficou igual? Não, não ficou igual não, pessoal, ficou oposto. Acontece que em relação ao mesmo referencial, os dois são campos de entrada. Olha que coisa interessante, né? Então, fios, quando você tem fios com correntes de sentidos opostos, pessoal, entre eles, sempre o sentido da corrente é o mesmo. Tanto que vai haver sempre o quê? Uma repulsão. Agora, se você tiver com o sentido da corrente igual, né? Você vai ter campos opostos, vai ver uma atração, tá? Ele pode cobrar isso também, então bastante atenção aqui, tá? Bom, Todai, como que eu uso agora a regra da mão esquerda? Agora vamos lá. Agora que você sabe então que o campo ele é entrando, pessoal, tá? O que, que você vai fazer? Vamos lá. Primeiro o polegar, turma. Não, desculpa, primeiro o indicador. Então o indicador você vai apontar para o seu visor aí do celular, da sua tela, do computador, tá? No caso do teu caderno de prova, você vai pôr o indicador apontando para a tela ou para o caderno de prova, tá certo? E o V você vai pôr para cima, exatamente, pessoal, o V para cima, olha, ele está subindo, tá certo? E você vai ver que a força de ambos os fios, então, ela vai dar para a esquerda, tá bom? Então a força resultante é para a esquerda. Se a força resultante é para a esquerda, ela é contrário ao eixo Y, ou seja, contrário ao Y é o menos Y. O que me dá, pessoal, a alternativa B de bola, é a única que tem o menos Y, tá certo? Mas vamos supor que tivesse outra também com menos y, a gente tivesse que calcular. Como é que a gente faria o cálculo, né, pessoal? Então vamos lá, turminha. O cálculo seria o seguinte, ó. Você vai fazer a força, então, F1 mais F2. A força é QVB seno θ, certo? Então, QVB, como é perpendicular, o seno de θ é seno de 90, que é 1. Então, fica QVB1, QVB2, tá? Então, o Q e o V você não mexe, o B você vai usar o Biot-Savart que ele deu, Mi0I2πr. Conclusão, você vai cortar um 2 com outro 2, vai ficar com QV Mi0IPR, tá bom? Porque você está somando as duas. Então, tá aí o módulo, né, pessoal? Bem tranquilo, aí a B, mas eu só aproveitei essa questão para lembrar do Biot-Savart, Mi0I2PR, que é o campo magnético que gira em torno de um fio, pessoal, e apliquei dentro da fórmula de Lorentz que a gente já tinha visto na questão passada da revisão, para você ter um todo, para você ter um geral. Mas aqui não precisava, turma. Aqui bastava o aluno já saber, ser conhecedor da regra da mão direita e depois da regra da mão esquerda, ele via que a força de ambas os fios, né, sobre a carga elétrica, ela é uma força apontando para
para o lado esquerdo, no caso, para a direção negativa do eixo Y. Tá bom? Maravilha aí, questão bonita aí, parabéns aí para a banca, é uma questão muito, muito bem feita. Muito bem, galerinha, entrando no nosso 2/3 aqui da nossa revisão, nós temos aí um total de 15 questões que foram selecionadas pelo Poliedro, e nós estamos aí então já indo aí para a 11ª, né? Muito bem. Então nós temos agora aí uma parte importante que é a parte de gravitação, tá, pessoal? Gravitação sempre aí a gente presume aí que caia mais lei de Newton. Lei de Kepler pode cair, mas é um pouco mais difícil, tá? É mais aí voltado à lei de Newton. Lei de Kepler, quando cai, turminha, é aquela história de sempre, né? Sempre você vai ter uma questão ali da terceira lei, tá? A terceira lei, que é o quadrado dos períodos igual ao cubo dos raios médios, né? Entre os planetas. Também não é complicado, é uma fórmula só. Acho que você não vai ter como errar uma questão dessa, tá? Agora aqui sempre um pouco mais elaborado, porque ele puxa a sardinha um pouquinho para o movimento circular, tá? Então vamos lá, Todai, sem delongas. Olha aí, ó. FUVEST 2023, o telescópio espacial James Webb lançado em 2021, move-se nas proximidades de um ponto especial chamado ponto de Lagrange, que é onde é um equilíbrio, tá? Ou seja, ele não vai ser nem atraído e nós não vamos nem perder ele, né? Tá certo? Sobre o qual os objetos orbitam, então, o Sol com o mesmo período de translação da Terra, tá? É um ponto bem raro esse ponto de Lagrange aí. Nós temos 3, mas convenientemente por causa do Sol, né? Esse aqui seria o mais correto para posicionar ele, né? O único problema de colocar ele ali é que para fazer a manutenção é como na estação espacial, né, turma? Que eu vou para lá, o Hubble deu problema, a gente fez manutenção, né? Fica pertinho aí, 500 quilômetros de altura. Agora o James Webb é complicadinho para você fazer aí a manutenção dele, tá? Ou seja, após a vida útil dele, balbal, né? Muito difícil a gente fazer ali uma nave que vá interceptá-lo e conseguir fazer lá a manutenção nele. O esquema a seguir fora de escala representa o Sol, a Terra e o James Webb. Então aqui você tem o Sol, aqui você tem a Terra e o James Webb com as respectivas distâncias. Então você tem aqui uma distância aqui que é da Terra, né, pessoal? E aqui uma distância que ele chama de RW, que é do Webb, distância do Webb aqui, RW, né? A força resultante necessária para manter o objeto massa em órbita circular, supondo que seja circular, né? Com velocidade angular ômega é m ômega r ao quadrado. Aí, FUVEST, gente boa, dando para a gente a fórmula da força centrípeta, né, pessoal? Mas toda aí não é F igual a mv ao quadrado sobre r? É também, só que como ele está falando para usar angular, é m ômega ao quadrado vezes r. Cuidado, a angular é vezes o r, tá, gente? A escalar, a linear, é que ela é v ao quadrado sobre r. Então, cuidado para não trocar aí. Mas 2023 já não é a primeira vez que a gente pega 2023, eles estão sendo bem legais aqui, estão dando as fórmulas, né? Sendo então Ft e Fw as intensidades da força gravitacional resultante sobre a Terra e sobre o telescópio, respectivamente, assinale. Aí vem o comando, né, pessoal? Ele quer a razão entre a força que o Webb é exercida pelo Sol, né? E a força da Terra com o Sol. Tá? Ele quer a razão entre os dois, né? Tem um note a note pequenininho aqui, ó, despreza os efeitos gravitacionais da Lua, claro, né, pessoal, sempre tem. E suponha que MW seja desprezível frente às outras massas e que outras órbitas sejam perfeitamente circulares, né? Muito bem, pessoal, que as órbitas, né, perdão. Esse já tinha falado para vocês que provavelmente ele ia supor isso, senão ele não poderia aplicar essa fórmula, né? Supõe ainda que o telescópio se situe exatamente sobre o ponto de Lagrange, que é o que acontece na verdade, né? Muito bem, então tem as alternativas aí. O que nós vamos começar aí, Todai? Vamos lá. Pessoal, o telescópio, né, e a Terra, eles orbitam o Sol no mesmo período, tá certo? Tá? Então o que a gente tem que fazer é uma relação entre os dois. O que é uma relação na matemática, né? Razão. Razão é divisão, tá certo? Como eles têm a mesma velocidade angular, a gente pode fazer a seguinte jogada aqui, pessoal. Olha lá. Vamos aplicar a fórmula que ele deu para o Webb e a fórmula que ele deu para a Terra. Então, m do Webb, ômega ao quadrado, r do Webb. Força da Terra, m da Terra, ômega ao quadrado, r da Terra. Por que você não colocou aqui, Todai, o ômega você colocou do Webb da Terra? Porque ele fala que a velocidade angular dos dois é a mesma, tá bom? Como ela é a mesma, eu não preciso colocar, né, essa, vamos dizer assim, essa inscrição aqui, que ele pertence ao Webb e à Terra. Mesmo porque você já deve ter percebido que a gente vai acabar cortando, né? Quando faz a razão, você pode liquidar, então,
o ômega ao quadrado, né, pessoal? Bem tranquilo. E pode dizer, então, que a força do Webb pela força de atração da Terra vai ser, então, o quê? M do Webb, raio do Webb, né? Massa da Terra, raio da Terra. Tá certo? Muito bem. Então, nós vamos encontrar isso aqui na alternativa C. Tive que dividir aqui, né? Ficou um pouco mais de espaço, mas ficou aqui a alternativa C, tá? M Webb, R do Webb, massa da Terra, raio da Terra. A questão ela seria um pouco chata se ele não tivesse dado a fórmula, porque daí o cara fala, pô, mas que fórmula que eu aplico? Mas quando eu houvesse dar a fórmula, pessoal, ela vira uma mamão com açúcar, né? Ela fica muito tranquila, porque é só você fazer a reação. Ah, mas como é que eu ia ter que saber, Todai? Que eu ia ter que fazer a relação, né? A razão. Ô, gente, olha aí, ele pede razão FW sobre FT. Então, quer dizer, até no comando ele estava já indicando o que você tinha que fazer. Era prestar atenção no comando, seguir a fórmula dele e aplicar a matemática básica aqui e prestar atenção que a velocidade angular dos dois é a mesma, porque eles compartilham o mesmo centro de gravidade que seria o Sol. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né, Todai? Vamos para a próxima, então. Bom, mais uma vez aqui um exercício, turma, falando a respeito de força gravitacional, né? Tá certo? Força gravitacional aí. Só que você vai ter que tomar cuidado que esse exercício ele tem uma pegadinha. Eu já vou falar para você qual é aqui que pode deixar o aluno em desespero. Tá certo? Ao contrário de 2023, 2022 é um padrão que ele não trazia fórmulas, tá vendo? Olha lá. O canhão de Newton esquematizado na figura, um experimento mental imaginado por Newton. Newton, para mostrar que sua lei da gravitação era universal, disparou no experimento, né? Dispara um canhão horizontalmente do alto de uma montanha e a bala cairia na Terra em virtude da força gravitacional. Com uma maior velocidade, cada vez mais, né, inicial, a bala iria mais longe antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo como ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra, que concluiu Newton que esse movimento orbital seria o mesmo que a Lua faz sobre a Terra. Então, aquela perguntinha que o aluno do Fundamental sempre faz para a gente, né? Professor, por que a Lua não cai na Terra, né, turma? É isso aí, porque ela vence a força gravitacional com a velocidade orbital. Qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente do alto do Everest, né? A uma distância já contando com o do raio, né, pessoal? Uma distância de 6.400 quilômetros do centro da Terra, para colocá-lo em órbita. Despreza a resistência e o único dado que ele deu foi a aceleração da gravidade aqui. Bom, mostrando um esquemático, era isso que teria que acontecer, né, pessoal? Tá certo? A aceleração centrípeta, o aluno tinha que se tocar que ela vai se igualar ao quê? Ao G, tá? A aceleração centrípeta, ela vai ser compensada pela aceleração da gravidade. Se ele conseguiu visualizar isso aqui, ele matou, né, pessoal? O problema é que o aluno poderia ter caído na seguinte armadilha. E qual que é? Pensando ao invés de aceleração, pensar em força, né? Força centrípeta igual a força gravitacional. E por que não daria certo, Todai? Vamos lá. A centrípeta, pessoal, ela é o que? mv ao quadrado sobre r. Muito bem. E a gravitacional, ela é gzão, m, né? Dividido por r ao quadrado. Então, eu corto aqui um quadrado, corto o r, corto o m, né? E o v, ele vai ficar o quê? Raiz quadrada de gm sobre r. Tá certo ou não? Muito bem. E aonde que vai o desespero do aluno? Ele não encontra nem o G nem o M, pessoal, tá? Ele vai falar, pô, e agora? Como que eu faço essa daí, né? Então, porque na verdade ele não precisava usar força, turma, tá? Você verifica que aqui, quando as acelerações são iguais, você não precisa disso aqui não, tá? Não precisa, você pode ir direto para essa equaçãozinha aqui, ó. Vamos lá, vamos levantar os dados dela então. Deixa eu só apagar aqui, já é até melhor apagar para não ficar aqui, né? Porque vai que o aluno vai achar que isso aqui é resolução. Então, nós vamos até aproveitar aqui para apagar e não deixar isso aqui. Então, o que nós temos aqui, Todai? Nós temos o raio, né, pessoal, 6.400. Lembrando que ele está em quilômetro, então eu vou ter que puxar 10 a terceira aqui para passar para metro, tá certo? Então, 6,4, 10 a sexta. E a gravidade, é só isso que eu tenho. E eu vou jogar esta fórmula aqui, turminha. A aceleração da gravidade, que eu coloquei aqui para vocês, igual a centrípeta, sem me preocupar com a massa na jogada. Então não é a força, é a aceleração, tá bom? Aceleração centrípeta ao contrário da outra prova, né, que a gente fez agora há pouco, que era ômega ao quadrado r. Agora a aceleração centrípeta linear, né, a escalar, ela é v ao quadrado sobre r, tá bom? Igual a g.
Multiplicando em cruz, pessoal, nós vamos ter que o V é igual a raiz de RG. Então, 6,410 a sexta, que a gente já tinha aqui, né? Tá certo? Que é o raio, a distância, incluindo, lembrando que está incluindo aqui o raio da Terra, tá? Não é que ele está a uma altura de 6.400, não, pessoal. 6.400 é o raio da Terra mais o ponto do Everest, tá bom? Então, 6,4 vezes 10 vai dar 64. Raiz de 64 dá quanto? Dá 8. 10 a sexta, 6 dividido por 2 do radicando aqui, pessoal, vai ficar 3, né? Tá bom? Então, ficamos com 8, 10 a terceira, não tem toda aí, metros por segundo. Então, a gente passa para quilômetros, que é o que ele tem ali, né? 8.000 metros são 8 quilômetros. Então, 8 quilômetros por segundo, alternativa A, e você matou a parada. Então, muito cuidado, pessoal, para não o quê nessa questão? Para não fazer a força, tá? Dá para fazer também com a força? Dá, quando ele dá a massa e o gesão. Aí você pode fazer. Se ele tivesse dado a massa da Terra e se ele tivesse dado o gesão, que é a constante gravitacional, beleza. Mas uma vez que ele não deu, ele deu já o Gzinho, pessoal, aí você parte direto para a aceleração centrípeta. É só igualar ela à aceleração da gravidade. Fechou? Maravilha, pessoal. Atento então para a força gravitacional, que é um tema meio recorrente aí nas provas da FUVEST. Vamos para a próxima então, vamos lá. Muito bem, como não podíamos deixar de ter agora, né, pessoal, para já ir caminhando para o final da nossa revisão, exercício envolvendo aí empuxo, densidade, né, turma? Volume do líquido deslocado, misturado sempre com alguma coisa. Então, o que eu vou dar a dica para você aqui? Ou esse tipo de exercício ele vem misturado com gases, tá? Com PVT Povotó, lei geral dos gases, é bem comum acontecer isso, tá? Ou ele vem misturado com a própria mecânica, que é o que aconteceu aqui, tá bom? Com peso, tração, né? Tá bom? Então vamos lá, turminha. O que acontece nesse exercício aqui? Também gráfico, né? Então a gente vai ver aqui que nós vamos ter uma interpretação de gráfico, como aconteceu no exercício do resistor. Você tinha o resistor e depois você tinha a temperatura. Aqui a única diferença é que é temperatura com densidade, tá bom? Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto que tem massa de 18 gramas e um volume de 20 milímetros cúbicos aqui, né? Centímetros cúbicos, desculpa, 20 milímetros ou 20 ml, né, ou 20 centímetros cúbicos, que permanece imerso em um óleo que está preso por um fio ao fundo da superfície, conforme mostra a figura. A temperatura é medida por meio da variação da tensão, né, do fio. Então, tem a tensão aqui, né, pessoal? Você vai ter aqui a força preso, ela está puxando para baixo e você vai ter um fio tracionando para cima aqui, né? Então, e aí tem o que? Teria o próprio peso puxando para baixo. Lembrando que nós temos também uma outra força aqui que puxa ele para cima, que é o empuxo. Então, Todai, o empuxo acaba equilibrando o quê? O peso, tá, pessoal? Pode ver que estão em sentidos opostos aqui, né? Então, o empuxo acaba sendo aí igual ao peso. Por quê? Porque ele está em equilíbrio, ele está parado. A temperatura é medida por meio da variação da tensão no fio. Então, conforme vai variando essa tensão aqui, ele vai variando a temperatura. Então, qual que é o nosso objetivo? Achar essa tração aqui, tá bom? O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura, né? Muito bem, na verdade ele não quer a tensão não, pessoal, falei bobagem, ó. O que ele quer é a temperatura, né? Então nós vamos ter que achar a densidade do líquido, na verdade, do óleo, tá certo? Depois nós vamos ter que achar essa densidade e a gente, ó, não é isso que ele quer, ó, a densidade do óleo, olha o comando aqui, ó, densidade do óleo, tá? Depois a gente pega e joga no gráfico e descobre o valor da temperatura, né? Que aí vai fazer exatamente a pressão da corda. Então, qual a primeira coisa que nós vamos fazer aí, Todai? Gente, é igualar, como eu falei para vocês, eu vou igualar as duas forças da mecânica. Eu vou igualar o peso ao empuxo. Todai, mas peso não é massa vezes gravidade, né? E o empuxo, ele não é a densidade, o volume e a gravidade. Densidade, volume e gravidade. É. Só que tem um problema, pessoal. Eu não tenho a densidade, né? E também não tenho o volume. E aí, eu vou ficar com duas incógnitas, né? A coisa vai ficar ruim, porque eu vou cortar o G, só que eu vou ficar com duas incógnitas. Então, eu mesmo tendo o peso, o que eu recomendo você? Jogar a massa aqui, mesmo tendo a massa, desculpa, eu jogaria essa massa para o produto DV, densidade e volume, que foi o que eu fiz aqui, tá? Ó. Então, por que eu fiz isso, pessoal? Porque com a densidade e o volume, eu posso cortar esse volume aqui, porque o volume é igual.
Mas, Todai, por que o volume é igual? Porque o volume é o volume do objeto, não é, pessoal? E o objeto não está totalmente imerso? Então, é o volume do líquido deslocado, é o próprio volume do objeto, que é o que diz a lei de Arquimedes do empuxo, né? Tá bom? Era essa pegadinha aí, se você conseguisse ter essa visão, você matava o esquema. Senão você ia ficar perdidinho aqui tentando achar, né? Você colocaria a massa, tudo bem, né, pessoal? Mas você não ia conseguir achar a densidade e o volume. Você ia falar, cara, vou ficar com duas incógnitas, e agora? Né? Ia dar um bug aí. Então, para fugir de duas incógnitas, sempre pega a massa, turma, e lembra da expressãozinha que o Todai sempre fala. Se ele não te deu a massa, é porque ele ficou te devendo a massa, né? Ou seja, a massa é o produto dever. E aí você pode cortar tanto o volume quanto a gravidade. Vai ficar só com a densidade dele aqui, ó. Bem bacana, né? Tá bom? Então, como é que fica aí agora, Todai? Bom, agora, pessoal, como a gente sabe que o volume do óleo é a própria, perdão, que a densidade do óleo é a própria densidade do objeto, agora a gente vai usar a fórmula da densidade, tá? Então, a densidade do objeto, agora eu vou usar, porque agora eu tenho a massa, dividido pelo volume. Você entendeu a jogada, não? Agora ficou mais tranquilo para mim. Então, com a massa de 18 gramas, não precisa passar, porque o gráfico está no fundo de escala grama por centímetro cúbico. Olha ele aqui, pessoal. Então, não tem por que ficar passando para quilo, tá? Pode manter o 18. E o volume de 20 centímetros cúbicos, que está de acordo com o gráfico, tá? Dividindo 18 por 20 dá 0,9, né, turminha? 0,9 gramas por centímetro cúbico. Aí você vai jogar essa densidade aqui, ó, tá certo? No gráfico. Então, vamos colocar o gráfico para você aqui, ó. Quando você coloca 0,9 no gráfico, você bate na reta, desce e vai encontrar a temperatura alternativa D, 150 graus Celsius. Bem tranquilo, facinho. Tinha uma pegadinha, qual que era? O aluno, certeza, pessoal, na hora de fazer o peso igual ao empuxo, ele ia colocar o peso já mg, o 18 vezes a gravidade. Só que ele não ia ter a menor ideia como que ele ia descobrir, né, o volume e a densidade. Quer dizer, a densidade ele sabe que é pelo gráfico, mas como é que ele ia entrar no gráfico se ele não tinha o volume? Então ele tinha que antes se livrar do volume. Então a grande pegada do exercício era transformar essa massa em dV para poder cortar o volume. Tudo bem? Fica a dica para você, é exercício bem tranquilo. E vamos para o próximo. Aí, pessoal, chegamos num exercício aí de física moderna, né? Física moderna. Ó, ionizante aqui, né? Já temos um exercício de física moderna, bem bacana, né? Então, é uma tendência, né? Em física moderna é uma coisa que deve estar caindo aí. Em termos de física moderna, você deve se preocupar com a equação de Planck, tá bom, pessoal? Que é o famoso, vou até escrever aqui para lembrar vocês, lembrando que a gente não vai usar aqui talvez, mas é uma aula de revisão, né? Tem que aproveitar. Então, a energia, ela é o que, pessoal? Ela é a constante de Planck vezes a frequência. Caso você não tenha frequência, lembra que o V é igual a lambda o quê? Lambda F, né, pessoal? Então, como o V é igual a lambda F, você isolando o F, ele vai ser o V. A velocidade de uma onda eletromagnética é a velocidade da luz. Então, fica C sobre lambda. Você pega esse F e substitui aqui. Então, você tem duas maneiras aqui de relacionar com a energia, a frequência, ou você pode também relacionar com o comprimento de onda, tá bom? Ó, tá aí, pessoal, né? Outra equaçãozinha que eu sempre recomendo que os alunos lembrem, pessoal, é a equação do fotovoltaico, né? Na equação do fotovoltaico, a gente tem que lembrar ali que a energia cinética, né, pessoal, liberada pela placa, ejeção de elétrons, ela vai ser sempre o produto HF, né, descontado o quê? A função trabalho, que é a energia mínima para você poder ejetar o elétron. Essa função trabalho, a força, o que ele pede geralmente é a frequência de corte, é você igualar a energia cinética a zero. Então ela vai ser o que, pessoal? HF igual a W, o F vai ser então o que? Função trabalho dividido por constante de Planck, tá bom? E para encerrar, né, pessoal, para encerrar a última, seria a equação de a hipótese de de Broglie, tá bom? A hipótese de Broglie, comprimento de onda de Broglie, na dualidade onda-partícula, tá bom, pessoal? O que acontece aqui? Você vai ter a constante de Planck dividido pela quantidade de movimento. Então, você pode fazer também ela sendo a constante de Planck dividido pelo produto massa-velocidade, tá bom? Ele dá a massa da partícula, ele pede o comprimento de onda ou vice-versa. Pode pedir até a frequência, se você quiser, substitui na equação fundamental da ondulatória. Esses são os tópicos de física moderna que eu ficaria esperto, tá?
Com relação à teoria da relatividade, eu tenho aqui no meu canal um vídeo gravado, né, a respeito da dilatação aí do tempo, né, pessoal, do espaço e da massa, da variação, né? Mas o que, que eu sugiro para você? Sugiro que você não fique muito preocupado, porque não é a menina dos olhos aí da FUVEST, ela não vem pedindo muito isso, tá? Ela se apega a esses três temas aí. Então, é energia, né, a quantizada, né, pessoal, que no diagrama de Venn a gente tinha aquele probleminha de que a energia tinha uma distribuição contínua, né, e ela não é contínua, a gente sabe que ela na verdade, ela é em pacotes, né, que o Planck sugeriu, e depois o Einstein vem provar que são esses números inteiros de HF, né? Lembrando que aqui no HF também pode ter um nzinho aqui enrustido, que é o número de pacotes, que esse número é o número inteiro. Afinal de contas, é uma variação discreta, tá? Então, de física moderna, eu ficaria bem esperto com isso daqui. Vamos lá. De acordo com um órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte uma energia maior do que 10 eletronvolts, tá? Essa energia é equivalente àquela transportada pelo UV longínquo nas faixas mais energéticas lá do ultravioleta, que se estende dos 122 nanômetros até os 200 nanômetros de comprimento de onda. Então ele já está te dando aqui, pessoal, quem é o UV, tá? Ó, o UV está nessa faixa aqui, você não precisa decorar. De acordo com a professora Patrícia Nicolucci, da USP, há dois tipos de radiação ionizante. Dois tipos de radiação, perdão. A ionizante e a não ionizante, né, pessoal? Uma que arranca e outra que não arranca elétrons. Mas ela possui características diferentes de interação com o corpo humano. Alguns tipos de radiação são considerados não ionizantes porque a energia não é suficiente para liberar elétrons, que eu acabei de falar, né? Quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Já a ionizante, ela utilizada na medicina nuclear e em radioterapia, que tem como uma energia maior que lhe confere a característica de tirar elétrons dos átomos, né, pessoal, das matérias com o qual ele interage aí, matando células cancerígenas, alguma coisa do tipo aí, tá bom? Com base nos textos e nos seus conhecimentos, como sempre, né? Vamos ir lá. Então, pessoal, nós temos aqui, eu tenho aqui um texto que eu preparei para você, né? Olha lá, textozinho aqui, deu em cima ali, né? Mas é claro, a gente pode acompanhar aqui a explicação, depois a gente lê o texto para quem não vai estar podendo ouvir o áudio, né? Então, a luz de lâmpadas brancas, né, pessoal, as microondas e os lasers vermelhos podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante, né? Então, pessoal, e aí? A luz branca, ela pega toda a faixa do espectro, né? Que vai lá do vermelho, né, pessoal, até o ultravioleta, do infravermelho até o ultravioleta ali, né? Na verdade, do vermelho até o azul, né? Já o micro-ondas está numa faixa bem acima, né? Ela já é uma faixa mais perigosa. Então eu deixaria ela meio aí no forno. Espera um pouquinho aí para responder essa questão, né? Porque ele fala que elas são não ionizantes. Eu estou um pouco com medo aí do micro-ondas, né, pessoal? Vamos lá. Radiação eletromagnética de comprimento de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado do que comprimento de onda menor. Então vamos pensar aí, pessoal. Toma bastante cuidado. Ó. Radiação eletromagnética de comprimento de onda maior, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Frequência baixinha, né? Frequência de rádio, aquela frequência bem baixa, pessoal. Comprimentos de onda na ordem de metros, para você ter uma ideia, né? Ela tem efeito ionizante? Não. As que têm efeito ionizante são as que são de maior energia, de maior frequência. Então está errado isso. C. Luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação, uma vez que tem efeitos desprezíveis sobre o tecido do corpo humano. Olha, pessoal, ela é uma radiação, ela só não é ionizante, mas ela é uma radiação. O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria. É uma mentira, porque o efeito fotoelétrico ele retira elétrons da placa, então ele é ionizante, né, pessoal? Tá errado isso aí também. E a interação de elétrons de moléculas de tecidos no corpo humano por radiação ionizantes não afeta a propriedade química da molécula. Pelo amor de Deus, é claro que afeta, né? Então nós vamos ficar aí com a alternativa A, né, pessoal? Que foi a única que até agora foi coerente, porque a lâmpada branca de fato não é, mas o micro-ondas ele é. Tanto que o forno de micro-ondas de vocês tem uma gaiola de Faraday, né, pessoal? Que é justamente para proteger desses raios que eles são cancerígenos, né? Por isso que lá dentro não tem nenhum problema, dentro daquela gradinha que tem na tela. Escrevi para vocês, as radiações ionizantes são prejudiciais aos seres humanos, causando o quê? Náusea, fraqueza, perda de cabelo, queimadura na pele, aquilo que o pessoal tem
nas sessões aí de tratamento de câncer, né, pessoal? Você já deve com certeza ter ouvido falar disso. Esses efeitos não são verificados quando um corpo humano é exposto à luz branca, não. Micro-ondas ou laser vermelho. Logo, essas radiações são consideradas não ionizantes, né, pessoal? Então, olha, luz branca, as micro-ondas, né, e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizantes? É, tá certo. Pode considerar como não ionizante de fato, né, pessoal? Tá? Mas, ó, vou falar para você, o micro-ondas é uma onda perigosa. Por isso que eu deixei, turma, ela não chega a ser ionizante, tá? Mas por isso que eu deixei ela no, vamos dizer assim, no gelo, entendeu? Eu falei, eu não bati o martelo de cara, turma. Por quê? Porque ela é uma onda perigosa. Existem estudos não conclusivos da micro-ondas, tá, pessoal? Preciso deixar isso bem claro para vocês. Sei porque eu sou pós-graduado em telecomunicações, a gente fez um estudo sobre isso, né? E a conclusão que nós chegamos é que nós não chegamos à conclusão. Lindo isso, né? Na época, a Associação, né, Brasileira lá da Indústria Eletrônica, né, pessoal, a BINE, ela fez ali, encomendou um estudo, a gente fez o estudo para ondas de celulares, micro-ondas, né, por serem ionizantes ou não. E a conclusão que a gente tirou é que não tem ainda relatos para dizer que ela é ionizante ou não. Então, por isso que eu deixei ela de molho, entendeu? Então, como as outras são totalmente absurdas, a gente vai encarar que a micro-ondas também não é ionizante, tá? Mas existem aí alguns estudos que deixam a onda micro-ondas um pouco perigosa aí, tá bom? Mas é isso aí, valeu também para a gente ter revisto aí algumas fórmulas da física moderna, principalmente o Planck aqui, né, pessoal? Tá? Max Planck. Isso aqui é muito importante, tá? E igual a NHF, são pacotes de quanta de luz, né? E Albert Einstein, né, pessoal? Isso mesmo, Albert Einstein na teoria do fotovoltaico aqui também, o HF menos o trabalho, que é o W. O que é o trabalho, Todai? É a energia mínima para você poder retirar elétrons de uma placa. Tá bom? Bora lá, pessoal. Muito bem, agora sim, pessoal, temos uma questão de cálculo envolvendo física moderna, que bacana, né? Alguns equipamentos de visão noturna têm um funcionamento baseado no efeito fotoelétrico. Eu falei para vocês que, com toda certeza, o efeito fotoelétrico era, né, pessoal, esperado aí, tá? Uma das primeiras descobertas que contribuíram para o surgimento da mecânica quântica. Nesses equipamentos, fótons de frequência F são emitidos por um objeto que incidem numa placa. Elétrons são liberados na superfície e acelerados por um campo elétrico, tá certo? E em seguida, o sinal eletrônico é amplificado e produz uma imagem do objeto. Bacana, né? Ele deu uma explicação para você aí como é que funciona o equipamento. Diferentemente do que a física clássica prevê, apenas os elétrons com energia HF acima de uma certa energia mínima são liberadas na superfície metálica, né, pessoal? Muito bem. Considerando que a energia incidente nos fótons está na ordem da frequência de 10 a 14 Hz, a ordem de grandeza do valor limite de E0 para que o equipamento funcione deve ser de quanto? Então tá aí, né, turma? O aluno tinha que saber, infelizmente, é que ele não deu, podia ter dado, não custava nada, né? A fórmula do Einstein, energia cinética, ela vai ser o produto HF descontado a função trabalho. Ele não deu, né? Poxa vida, podia ter dado, não custava nada. Ele deu, pelo menos ele deu a constante de Planck, ninguém precisa decorar, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos ao cálculo aí. Então, para o fenômeno que ocorra, a energia do fóton, ela tem que ser maior do que a energia de trabalho, porque senão ela empata, ela fica 0 a 0 e não tem injeção. Tá bom, pessoal? Então, como é que nós vamos fazer isso, Todai? Se a energia tem que ser maior, então, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular o valor dela, né? Que é o HF. Então, quem que é o H? O H é 6,6310 a menos 34 vezes 10 a 14, tá certo? Por quê? Porque 10 a 14 foi a frequência que ele nos deu, ó. Tá vendo aqui 10 a 14? 10 a 14 com menos 34 dá 10 a menos o quê, turma? 10 a menos 20, tá certo? Menos 34 com 14 dá menos 20. Muito bem. E aí o que acontece, turma? Ela tem que ser, então, menor ou igual a 10 a menos 20, tá certo? O que acontece? Se a gente for olhar aqui nas alternativas, né? A que mais chega próximo seria o 10 a menos 20, né? Por aproximação aqui seria o 10 a menos 20. Então, uma energia na ordem de 10 a menos 20, que estaria na alternativa D, né, pessoal? Ela vai ser, então,
a, a energia mínima para que funcione o equipamento, tá? Todai, mas por que não pode ser, por exemplo, a menos 30, menos 40, menos 50? Então, gente, que ele fala qual que é a mínima. Tem uma um pequeno valorzinho aí, tem que tomar cuidado, né? Tá bom? Olha lá, considerando a incidência dos fótons com frequência na ordem 10 a 14, a ordem da grandeza limite, né? O que é grandeza limite? É no mínimo ali, né? De zero. Para que o equipamento funcione, deve ser de quanto? Então, para que ocorra, né, a energia do fóton, ela tem que estar maior do que a energia mínima, tá bom? Por quê? Por causa dessa palavra limite. Então, cuidado com o comando aqui, né, pessoal? Um velho e bom comando. E aí nós vamos encontrar, então, 10 a menos 20. É certo que o aluno tinha que saber, né, pessoal, da fórmula do Einstein, ou seja, que tem que ter aqui, né, uma energia mínima para poder descolar da placa, que é a função trabalho. Se ele sacou aqui qual é a função trabalho, ele matava a jogada, né? Tá bom? Mas é isso. Turma, é isso aí. Essa aqui foi a nossa última questão, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí, deu 1h30 praticamente. Uma dobradinha, né, pessoal? Uma dobradinha nossa lá. Basicamente foi isso que eu calculei, né? Duas aulas aí de 50 minutos praticamente aí, né? Dá 1h30, né, pessoal? Tá certo? E nós temos aí o que, turma? Nós vamos ter aí uma prova bem, como é que eu posso dizer para você? Bem misturada. Agora, tem alguns conteúdos que a gente pegou de vários anos aqui, né? Então, tem alguns conteúdos que não vão cair, com certeza. Tem alguns que podem cair que não caíram aqui, né? Então, a gente pode ter uma mescla aí, né, pessoal? Tá? Tem que ficar bastante esperto. Isso aqui, o que a gente faz é uma probabilidade do que vem trabalhando em cima dos anos. Eu brinco que o vestibular é como a física quântica, ela trabalha em cima da incerteza, né? Ela trabalha como o Werner Heisenberg, né, pessoal? Em cima da imprecisão de determinar, né? Exatamente a posição ou a quantidade de movimento ou momento linear de uma partícula, né? Eu brinco que é a imprecisão de você determinar a questão, né? E o ano que ela vai cair, tá bom? É isso aí, a teoria da incerteza aí, lembrando, né, do Heisenberg, lembra do gato de Schrödinger também, né, pessoal? Na sobreposição quântica, principalmente ligado à dualidade onda-partícula, né, onde a gente sabe que a luz ela tem os dois comportamentos e ela só, quando você observar, é que ela vai, né, colapsar o sistema para partícula ou para onda, que é o que ele dá no exemplo do gato dentro da caixa, né? Tá certo? Quando você fecha a caixa ali, eles estão em uma sobreposição quântica. O gatinho pode estar vivo, né? Ele não acessou o tubo radioativo, ou ele pode estar morto. Ele quebrou o tubo radioativo e ele morreu, né? Aí o que acontece, turma? O que acontece é que quando você abre a caixa, o sistema colapsa, né? Então, o observador, o observador ele faz toda a diferença na física quântica aí. Lembrando que isso tudo também é para física quântica. Não vai chegar agora e falar, toda quer dizer que você não olhar para a Lua, ela não está lá? Não, galera. Isso seria no nosso mundo aqui. Essa teoria do Heisenberg, que o Irving Schrödinger faz a equação probabilística, é para mundo quântico, turma, tá bom? Pelo amor de Deus, não é no nosso modelo da física clássica, não. Tá bom? Desejo a todos uma ótima prova da FUVEST, pessoal, que vocês aí consigam alcançar o objetivo tão esperado, que é fazer esse curso que vocês aí, né, estão buscando. E de coração aí fica, né, pessoal, os meus votos de boa prova, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida que tiver, mande o seu joinha aqui, né, pessoal? Mande um comentário, né? Deixe o teu comentário aqui, que lógico, eu vou responder à medida em que eu conseguir, mas eu sempre respondo, tá bom? E recomende aí para o seu colega que está com você, tá certo? Está estudando nessa empreitada, ou se você já passou e está vendo o meu vídeo, já é meu ex-aluno, pessoal, e tem um colega que está prestando, manda para ele também o vídeo, compartilha aí. Conhecimento no Brasil é uma coisa que precisa ser compartilhado, pessoal, tá bom? Tem muita bobagem sendo compartilhada aí e conhecimento, infelizmente, estão deixando para trás um pouco da ciência, isso não pode, tá bom? Valeu, galera, até a próxima!